E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Since e estou aqui para ajudar você a resolver mais uma questão de vestibular. A questão que estaremos trabalhando agora é uma questão que vem lá da UEPG 2014, vestibular de inverno. É uma questão de ondulatória que fala justamente sobre ondas sonoras. Então é uma questão que vai exigir bastante memória do candidato e conhecimento, né? Você vai ter que entender, ter entendido a matéria, aliás, e aplicar esses conhecimentos que você entendeu na prática. E lembre-se, física é extremamente fácil, desde que você entenda. Você percebe isso. Antes de começarmos a resolução do exercício, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, marcar no sininho de notificações para receber notificações de cada novo vídeo que eu colocar e postar aqui no canal para vocês. Combinado? Vamos à leitura do exercício? Acompanhe aí na tela. Sobre as ondas sonoras, assinale o que for correto. Afirmativa 1. Ondas sonoras não podem ser polarizadas, pois elas são ondas longitudinais. A afirmativa 2. O ouvido humano normal é excitado por ondas sonoras de frequências compreendidas na média entre 20 Hz e 20 MHz. A afirmativa 4. A excitação provocada no ouvido humano pelo som não apresenta comportamento linear. Ou seja, dobrando a intensidade do som, o ouvido distingue um som mais forte, porém, não duas vezes mais intenso. O som é uma onda elástica transversal de compressão e rarefação, que se propaga no ar ou em outros meios. Batimento é um fenômeno sonoro que ocorre quando duas ondas sonoras de frequências ligeiramente diferentes interferem. Bom, pessoal, como vocês percebem, uma questão somatório, ela tem algumas peculiaridades na hora de resolver. É sempre interessante que você, na hora da prova, se sua prova for de somatório, leia o texto e cada afirmativa. Faça um link, isso também vale para o Enem. O Enem trabalha muito essa ideia porque eles trabalham com TRI e a teoria da resposta ao item é muito semelhante às questões somatórios, onde você tem lá em cima no texto o link para cada afirmativa na sequência. Perfeito? Vamos juntos? Para resolvermos, então, eu vou isolar uma por uma. Acompanhe aí na tela a afirmativa 1 apenas. O que diz a afirmativa 1? Ondas sonoras não podem ser polarizadas, pois elas são ondas longitudinais. Então, olha só, você tem dois tipos de ondas, tá? Na afirmativa 1, ele está se referindo aos dois tipos de propagação de onda, ou as duas formas principais de uma onda. Uma onda, ela pode ser transversal, e quando você fala que uma onda é transversal, ela tem este perfil aproximadamente, de forma que a vibração da onda, o modo de vibrar da onda, ele é numa direção, no meu exemplo aqui, é uma vibração vertical. O que é vibração? É um movimento de vai e vem, e a propagação dele é uma propagação que está em outra direção. Então, nesse meu exemplo, a onda se propaga, ou seja, ela tem a propagação dela horizontal, no meu exemplo aqui, e a vibração dela, o modo de vibrar, a vibração, ela é vertical. Ou seja, ela vibra numa direção e se propaga em outra. Essa é a característica da onda transversal. Ela pode ser uma onda que está fazendo esse movimento, ó, isso aqui é a vibração dela, e ela se propaga para lá fazendo isso. Essa onda, ela também pode ter uma vibração horizontal, fazendo isso aqui. E na hora de se propagar, ela vai horizontalmente, ou melhor, ela vibra na horizontal e se propaga na vertical. É a mesma onda, mas ela pode ter vários
planos de vibrar diferente. Guarde bem essa informação. As ondas transversais, elas podem vibrar em vários planos. Ok? Vamos para o outro tipo de onda que você tem. Qual é o segundo tipo de onda básico que nós temos? É a onda chamada onda longitudinal. Esta onda longitudinal, ela tem uma forma de propagação que lembra muito uma mola fazendo um movimento de vai e vem. O desenho disso é um desenho meio complexo, meio chatinho, tá? São várias as formas que o vestibular tenta mostrar isso a você. Ele pode fazer um desenho mais ou menos assim, que representaria uma mola, porque ela está mostrando que a mola está se propagando na horizontal. Então, como você pode perceber ali, a propagação dela continua numa linha horizontal. Então, aqui está a minha propagação. Entretanto, a onda, ela vibra, nesse caso, em cima de uma mola, também na horizontal, fazendo isso. Portanto, a vibração dela tem a mesma direção da propagação. Isso ocorre com ondas longitudinais. Uma outra forma de representar esse desenho é você fazer linhas assim, ó, que representam basicamente linhas sonoras, tá? Se propagando no espaço, onde você tem a propagação dela e a vibração na mesma direção e na mesma direção. Percebam que o sentido, eu não posso falar que é mesmo sentido, porque a vibração ora está no mesmo sentido, ora está em sentido contrário. É a característica dela. Então, vamos lembrar, a afirmativa 1, ela pede para você lembrar dessas duas aqui. Lembrou? O que mais que você tem que lembrar para a afirmativa 1? Você precisa lembrar que as ondas, quando você fala de que ela pode ser polarizada ou não, você tem que lembrar que polarização é um fenômeno ondulatório. E se é um fenômeno ondulatório, ele pode ocorrer com algumas ondas, ou com todas as ondas. Porém, polarizar significa alterar o número de planos de vibração de uma onda. Vejam, uma onda que vibra em vários planos, ela pode ser polarizada, diminuindo, alterando o número de planos de vibração. Como eu havia dito a vocês, a onda transversal, ela vibra em vários planos. A onda longitudinal não. Portanto, a polarização é um fenômeno que só ocorre com ondas transversais. Toda vez que você tem um fenômeno ondulatório, você tem um tipo de característica comum a vários eventos. No caso aqui, a polarização, ela é comum a todos os eventos que se propagam, ondulatórios que se propagam de forma transversal. E aí vem a característica. Cara, o som, ele é transversal ou longitudinal? Bom, informação que você precisa ter. A transversal e a longitudinal, elas são características muito específicas. Então vamos lá. Quem são as ondas transversais? São ondas de características eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Exemplos: luz, onda de AM, FM, TV, rádio, né? AM, FM, rádio de telecomunicações, micro-ondas de celular. Essas ondas são ondas transversais de características eletromagnéticas. As ondas longitudinais, elas são próprias de
Ondas mecânicas. Tá? Ah, mas todas as eletromagnéticas são transversais? Sim. Todas as mecânicas são longitudinais? Não. Tem uma exceção. A exceção de transversal, a única exceção que nós temos, é a transversal mecânica em cordas. Olha que legal, né? Então, quando você está trabalhando com uma corda, você tem uma onda mecânica. Mas esta onda mecânica numa corda é a única onda mecânica transversal. Pegou? Tranquilo? Ah, e as demais? As demais são longitudinais. Me dê um exemplo de onda mecânica longitudinal. O som. Me dê um exemplo de uma onda transversal eletromagnética. A luz. Pronto? Pegou o espírito da coisa? Quando você fala de transversal, apenas ondas eletromagnéticas são transversais? Falso. Falso. Por que falso? Porque existe a onda mecânica em corda que é transversal. Ah, mas é a onda longitudinal. Todas as mecânicas são longitudinais. Sim. Para ser mecânica, para ser longitudinal, tem que ser uma onda mecânica. Percebeu a diferença? Me dê um exemplo de cada uma, bem prático. Onda transversal, luz, onda longitudinal, som. Como a questão afirmativa 1 diz assim, ó, vou repetir o texto para vocês. As ondas sonoras podem ser polarizadas, pois elas são longitudinais. Verdadeiro ou falso? Então, a afirmativa 1, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque as ondas sonoras são ondas longitudinais e para ser polarizado apenas transversal. Beleza? Então, afirmativa 1, falsa. Vamos para a afirmativa 2? Acompanhe a afirmativa 2 aí na tela comigo. A afirmativa 2, então, leia acompanhando. Um ouvido humano, normal, é excitado por ondas de frequências compreendidas, na média, entre 20 Hz e 20 MHz. Bom, pessoal, essa questão, essa afirmativa 2, é uma afirmativa até tranquila de memória. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o que é o limiar da audição e o limiar da dor, tá? Então, qual é o limiar da audição? Qual é o mínimo que eu tenho que ter de vibrações para poder ouvir? O limiar da audições compreende 20 Hz de frequência. Portanto, as ondas têm que vibrar 20 vezes em um segundo para eu poder ouvir. E o mínimo de intensidade, de tamanho de pancada, de amplitude da onda é de 0 decibel.
Então, o que é o limiar da audição? O limiar da audição, perdão, é um ponto onde é o mínimo que o ouvido humano consegue captar. Uma pessoa normal, com a audição perfeita, ela consegue captar 20 ondas em um segundo, 20 Hz, e uma intensidade sonora de 0 decibel. Esse é o limiar da audição. Quando você fala do limiar da dor, esse limiar da dor, especificamente, ele é o tamanho da intensidade da onda máximo que o ouvido humano consegue suportar. Traduzindo, a maior pancada que teu tímpano consegue ouvir. A partir dela, você tem dor, você tem dano ao tímpano. Esse valor é de 120 decibel. Então, deixa eu ver se você entende. Qual é o mínimo de pancada, ou seja, de intensidade sonora, que o teu tímpano consegue captar? 0 decibel. Qual é o máximo que ele pode suportar? 120 decibel. Então, limiar da audição, 0 decibel com 0 decibel, 20 Hz. E qual é o limiar da dor? 120 decibel. Porém, qual é a máxima vibração que eu posso ter? Ou seja, o limiar da frequência sonora. Percebam que quando eu falo de limiar da audição, eu estou juntando a frequência, que é essa daqui, ó. Essa daqui é o limiar da audição na parte da frequência. Então, 20 decibel é o limiar da frequência, aliás, 20 Hz, e 0 decibel, ele vem a ser o limiar da intensidade. Percebe a diferença? Já que nesse caso o limiar da dor é 120, o limiar da frequência 20.000 Hz. Acontece que se eu dividir esse carinha aqui por 1000, eu consigo ter esse mesmo valor do limiar da frequência em potência de múltiplo. Ou seja, eu consigo transformar isso num múltiplo. 20.000 é 20 kHz. Pronto? Matou a charada? A questão 2, a afirmativa 2, ela falava para nós que o limiar, o mínimo para você poder ouvir em termos de frequência, é 20 Hz, correto. E o máximo é 20 MHz. Falso. Qual é o máximo que eu consigo ouvir? O máximo que eu consigo ouvir é 20 kHz, não mega. Portanto, a afirmativa 2, ela também é falsa. Perfeito, pessoal? Como você pode perceber, a interpretação do exercício, ela exigia entendimento da matéria, que na hora do vestibular se resume em memória. Vamos para a afirmativa 04. Acompanhe aí na tela comigo a leitura da 04. A explicação provocada, a excitação provocada no ouvido humano pelo som não apresenta comportamento linear, ou seja, dobrando a intensidade do som, o ouvido distingue um som mais forte, porém, não 2 vezes mais intenso.
Ora, do que ele está falando para a gente? A afirmativa 04, então, ela está falando especificamente sobre intensidade sonora. Quando você vai para a intensidade sonora, você pode resolver essa afirmativa lembrando da fórmula. A intensidade sonora, ela é representada pela letra I. Entretanto, o ouvido humano, ele capta o nível sonoro. Quando falamos de nível sonoro, nós estamos falando de N e não de I. E como você calcula o nível sonoro? Lembrem-se, o nível sonoro, ele é medido em decibel. E a intensidade sonora, ela é medida em watts por metro quadrado. Acontece que o nível sonoro é 10 vezes o logaritmo da intensidade sonora da fonte dividido pela intensidade mínima. Então, esta é a fórmula que você tem. O que acontece nessa fórmula? O texto está falando ali a excitação provocada. O nível sonoro é a tal da excitação provocada. Então, o item, na verdade, está falando de decibel. E o que ele fala? Ele fala assim, olha, se eu dobrar a intensidade sonora, dobra o decibel. Mentira, se eu dobrar aqui o valor da letra I, não necessariamente o nível sonoro vai ser dobrado. Por quê? Ele não é linear. O que seria uma função linear? Uma função linear é a função do tipo ax mais b. Percebam que para você ter uma função linear, que matematicamente seria representada eixo y, eixo x, por uma reta fazendo isso daqui, no caso do nível sonoro, eu tenho uma função logarítmica. Então, nesse caso aqui, a função matemática seria y igual a k log de x. E o que acontece nessa função logarítmica? Conforme você começa a alterar esses valores aqui, ela tem uma característica diferenciada. Conforme você muda o valor de x, ela tem o hábito de fazer algo parecido com isso aqui, ó. Então, ela não aumenta na forma diretamente proporcional. Ela aumenta de uma maneira logarítmica, exponencial, se você assim preferir. Tá? Porque não podemos esquecer que uma das formas de representar o logaritmo, então vamos lá, ó, o log de A na base x é igual a B. Portanto, eu posso dizer que A é igual a x elevado a b, que é uma função exponencial nesse caso. Por isso o gráfico tem essa característica. Vamos voltar à afirmativa? O texto diz assim lá, acompanhe mais uma vez aí na tela com você. A excitação provocada no ouvido humano pelo som não apresenta comportamento linear, verdadeiro. Ou seja, dobrando a intensidade do som, o ouvido distingue um som mais forte, verdadeiro, porém não 2 vezes mais intenso, verdadeiro de novo. Voltando aqui, podemos afirmar então que a afirmativa 04 é uma afirmativa verdadeira. Ó, é a primeira afirmativa verdadeira que nós temos. Perfeito? Entendido? Vamos ali para a questão afirmativa 08. Acompanhe na tela comigo a leitura da 08.
O som é uma onda elástica transversal de compressão e rarefação que se propaga no ar ou em outros meios. Vamos lá então? Vamos analisar o que é o som. Lembrando que o som ele é uma onda longitudinal. E se ele é uma onda longitudinal, a vibração e a propagação têm a mesma direção. A principal maneira de representar uma onda sonora é essa linha aqui, ó, curva. Por que curva? Isso daqui é um pedaço da superfície esférica, quando a onda do som se propaga no ar ou num líquido, num fluido. Tá? Pode ser água ou qualquer outro meio. Então vamos lá. Falou fluido, a onda é esférica. Poxa vida, como assim, Cincy? Se isso daqui é a fonte, eu tenho que imaginar a onda sonora se propagando aqui, ó, em todas as direções e sentidos, como se fosse uma grande bola se propagando. Ok? O que estamos vendo aqui é apenas uma parte da superfície esférica. Essa linha que você está vendo aqui é o raio de propagação. Quando falamos de som, este aqui é o raio de propagação. O que você tem nessas linhas curvas? Você tem a crista da onda, o ponto mais alto. No meio, entre cada uma das cristas, você tem uma linha tracejada que é o vale. Então deixa eu ver se você entende. Nesse desenho, nesse tipo de desenho, as linhas tracejadas são o vale e as linhas cheias representam o pico. Foi até aqui? Outra forma de representar essa onda é por linhas planas, que daí a gente vai chamar de frente plana, tá? E por que eu vou fazer a frente plana aqui? A estrutura é a mesma, só que você vai ter que entender que quando eu falo de som, tem hora que o ar ele vai ficar bem próximo um do outro, que nós chamamos de compressão. O que próximo um do outro eu estou falando? Molécula. Uma molécula vai ficar muito próxima uma da outra, que é a região de compressão. Logo em seguida, nós teremos as moléculas mais afastadas aqui. Vou até mudar de cor para ficar mais fácil a representação, para você entender, tá? Então, essa região tracejada de forma pontinho aqui, mais afastada, é a região de rarefação. Ou, se você preferir, descompressão. E logo na sequência, eu tenho outra região, aqui de novo, tá? De linhas muito próximas, que representam as moléculas do ar, que volta a fazer a tal da compressão. Então, quando uma onda sonora ela se propaga, ó, aqui está o raio de propagação, eu posso dizer que ela se junta, formando um pico, se afasta, se junta de novo, formando o vale. Então, tanto no vale quanto no pico, nós temos essas características de compressão, e entre eles nós temos um espaçamento, que é a zona de rarefação. A definição de som, opa, deixa eu sair daqui da frente para você continuar observando, a definição de som é justamente, som é uma onda longitudinal que se propaga através de compressões e rarefações sucessivas do ar. Perfeito? Então, a afirmativa 08 é verdadeira? Acompanhe aí na tela novamente comigo com muita atenção. É verdade que o som é uma onda elástica? Sim, porque ele faz um movimento de vai e vem. Esse vai e vem tem a mesma direção da propagação, né? Então, por isso, elástica. O som é uma onda elástica transversal de compressão e rarefação? Sim. Que se propaga no ar? Sim. Ou em outros meios? Cuidado.
O que são os outros meios? O ar é um meio fluido e o som se propaga nos fluidos. O sólido também é um meio diferente e o ar se propaga nos sólidos. Mas o vácuo também é um meio. E o som não se propaga no vácuo porque no vácuo não tem moléculas para fazer a compressão e a rarefação. Pegou a malandragem deles? A afirmativa é verdadeira até um ponto. No finalzinho dela, quando ele fala assim, outros meios, você tem que pensar em todos os possíveis meios. Quais são os três principais meios? Os meios sólido, líquido e gasoso. Se você preferir juntar o líquido e o gasoso em fluido, nós temos duas características. Nós temos os meios materiais, que são os meios fluidos e sólidos, e temos o meio não material, que é o vácuo. Quando o texto ali falou meios, ele estava falando de todos. Portanto, a afirmativa 08, ela é falsa. É verdade que o som se propaga através de compressão e rarefação sucessiva? Sim. É verdade que ele se propaga em outros meios além do ar? Não. Ele se propaga no ar, ele se propaga na água, ele se propaga nos sólidos, mas ele não se propaga no vácuo. Por isso, afirmativa falsa. Chato, né? Facinho de errar uma questão dessa. É um exemplo de que você tem que ficar 100% atento aos detalhes. Combinado? Vamos para a afirmativa 16, a última afirmativa. Acompanhe aí na tela comigo. Batimento é um fenômeno sonoro que ocorre quando duas ondas de frequências ligeiramente diferentes interferem. Bom, pessoal, novamente a questão fala sobre um fenômeno, o fenômeno do batimento. Lembrando que o batimento, ele é um fenômeno sonoro. Mas ele não é apenas um fenômeno sonoro, ele é um fenômeno, ele é um fenômeno ondulatório das ondas sonoras também. Mas o que vem a ser batimento? Nós falamos de um fenômeno maior chamado de interferência. Essa interferência é um fenômeno que ocorre com ondas de mesma frequência. Tá? Ou melhor, com ondas que se encontram. Toda vez que duas ondas de mesma frequência se encontram, elas causam interferência. Essa interferência pode ser construtiva, essa interferência pode ser destrutiva. A interferência construtiva significa que a amplitude da onda aumenta, o som fica mais forte, se for som. A luz fica mais brilhante, se for luz. E a interferência destrutiva é quando você diminui a amplitude da onda naquele ponto de interferência. Então vejamos, a interferência ocorre quando você tem ondas de mesma frequência. Feito? Definição. Interferência é fenômeno ondulatório do encontro de ondas de mesma frequência. Batimento, fenômeno ondulatório do encontro de ondas de frequências próximas. Perceberam que é só memorização? Vou repetir de novo. Interferência, encontro de ondas de mesma frequência. Batimento,
Encontro de ondas de frequências próximas. Então, olha lá, veja o texto, acompanhe na tela comigo 16. Batimento é um fenômeno sonoro que ocorre quando ondas sonoras de frequências ligeiramente diferentes interferem. Sim, as ondas elas têm frequências ligeiramente diferentes e vão se encontrar. A interferência nesse caso é no sentido de encontrarem-se em determinado ponto. Portanto, a afirmativa 16 é uma afirmativa verdadeira. Ok? Espero que vocês tenham gostado da resolução e até a próxima, galerinha. Um grande abraço no coração de vocês. Tchau, tchau.